Aqueles que viajam pela floresta vidia, às vezes, irão se deparar com um patrulheiro florestal bem especial. Ele tem orelhas bem longas, uma longa cauda e uma cara que alguns chamariam de delicado. Se um olho menos perspicaz o avaliasse, ele poderia até se parecer com uma espécie de animal pequeno e raro nativo das florestas. Mas qualquer um que já o tenha conhecido, saberá que existe lucidez e firmeza em suas palavras. Um momento, por favor. Ao julgar pelo seu equipamento, você é um comerciante viajante da cidade de Sumeru, não é? Volte, por favor. Você está indo para o caminho errado. Digo, olhe bem para lá. As folhas são densas e o ar fica mais úmido. Não parece ser o caminho principal que leva até a cidade, não importa como você olhe para ele. Oh, minha nossa, seu cantil está vazio, não é? Venha, deixe-me dividir um pouco com você. Estar em uma floresta tropical não é motivo para racionar seu suprimento de água. Se você beber qualquer água que você encontrar, você pode acabar indo parar no Bimarstan, sabe? Claro que, se isso fizer parte do seu itinerário, então eu suponho que você tenha opiniões interessantes. Em meio à enxurrada de instruções, o cordeiro perdido terá todas as providências tomadas para eles antes mesmo que eles percebam. Muito obrigado. Mesmo assim, posso saber quem é você? Enquanto os outros patrulheiros florestais olham para o comerciante viajante curvando-se diante do pequeno patrulheiro florestal, eles não conseguem se aguentar e acabam caindo na gargalhada. Ha 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 ha. Esse é o nosso mendigo, nosso patrulheiro florestal Tignari. Além dos cuidados básicos da floresta, os oficiais florestais frequentemente encontram um grande número de problemas que originam das mãos humanas: acampamentos ocupados de forma arbitrária, cabanas construídas com a destruição da vegetação, depósitos de lixo doméstico que podem se tornar fontes de poluição, brasas de fogueira que ainda não foram totalmente extintas. Em resposta a tais situações, eles devem não apenas resolver o problema em questão, mas também tentar advertir os perpetradores, e ainda assim estes avisos nem sempre são ouvidos com precisão. Isso melhorou muito depois que Tignari se juntou aos oficiais florestais. Parte disto é pela sua rigidez acadêmica, a forma pela qual ele ensina francamente aos bagunceiros. Mas o mais importante, Tignari é capaz de comunicar a maneira correta de agir e as razões por trás disso de uma maneira mais compreensível para aqueles que ele ensina. Segundo ele, estes ofícios de viver na natureza também são conhecimentos, e que fazer as pessoas aceitarem o conhecimento é uma arte por si só. É muito mais útil ser direto sobre os erros dos outros e os riscos envolvidos ao invés de apenas dar conselhos. É também por isso que Tignari tem desentendimentos com a academia quanto ao terminal a caixa. O conhecimento é, na verdade, o tesouro de todos os seres vivos. Ele deve ser abraçado apaixonadamente por aqueles que são curiosos com relação a ele, ao invés de se tornar uma ferramenta de sobrevivência, sendo distribuídas aos poucos em quantias limitadas. Infelizmente, como um jovem pesquisador, Tignari não tinha a popularidade necessária para se opor à academia, e até hoje ele só consegue fazer o que pode de forma limitada. Ao mesmo tempo, a realidade nem sempre combina com os ideais de alguém. Dessa forma, algumas pobres almas levando broncas do Tignari não é algo incomum de se ver na floresta vidia. Quando Tignari chegou pela primeira vez na Vila Gandharva, ele ainda era apenas um membro normal dos patrulheiros florestais, não muito diferente do que qualquer outro. Ao invés de participar de todos esses debates sem sentido sobre todas essas grandes ideias, eu poderia muito bem mudar a floresta para melhor, de forma prática, usando o que aprendi. Originalmente, era assim que o Tignari se sentia quando ele se juntou aos patrulheiros florestais, um recém-graduado do Amurta que havia se separado da academia. Mas ele logo descobriu que os patrulheiros florestais também tinham problemas significativos em suas mãos. Eles eram apaixonados por proteger a floresta, sim, mas a organização como um todo não tinha estrutura razoável e instruções com qualquer medida de exigência científica. Infelizmente, a mudança nunca poderia vir sem algumas dificuldades,
e mesmo assim Tighnari nunca foi capaz de deixar as coisas apenas apodrecerem. Como tal, o dinâmico Tighnari deu um salto em ação para mudar as coisas. Ele criou um registro de patrulha florestal racionalizado, atribuiu tarefas de acordo com os pontos fortes de cada pessoa e realizou regularmente treinamentos de história natural para seus colegas de equipe. Com a cooperação entusiasmada de seus companheiros patrulheiros florestais, as patrulhas florestais ao redor da Floresta Vidia tornaram-se cada vez mais eficazes, especialmente em torno da Vila Gandharva, onde se poderia dizer que é perfeito. Naturalmente, este pesquisador inteligente e muito ativo se tornou alguém que os patrulheiros florestais admiravam. Um dia, Tighnari descobriu que ele tinha um novo nome entre seus colegas. E aí, guarda-líder? Você poderia dar uma olhada na anotação do diário que escrevi para hoje? Ei, guarda-líder! Encontrei alguns repolhos na Ravina Shimva. Coloquei eles na seção de achados e perdidos. Oh não, para onde Sag foi? Guarda-líder, você ouviu por aí? No início ele apenas tomou isso como alguns leves enganos, mas, conforme isso continuou se repetindo mais tarde, fazendo com que a sua testa se franzisse. Nós realmente temos esse posto? Ou estamos falando de algo semelhante ao General Mahamatra? Seja qual fosse o caso, Tighnari acabaria prevalecendo sobre todos para voltarem a chamá-lo de patrulheiro florestal, mestre, ou senhor Tighnari. Segundo ele, infelizmente, guarda-líder é um título grande demais para eu carregar. E, isso na verdade me lembrou de uma piada sobre o título do General Mahamatra. Ele não comentou sobre esse outro motivo por ter recusado o título. Uma vez, existia uma certa flor de cores vibrantes que era muito popular entre as pessoas de Sumeru. Muitas pessoas a compravam para tentar enfeitar suas casas, e assim, gradualmente, isso se tornou uma moda. Infelizmente, essa flor não durava muito tempo se fosse removida da floresta tropical, e iria durar no máximo uns 2 dias após ser arrancada. As flores que não estavam mais frescas seriam logo descartadas, deixadas para apodrecer, uma verdadeira pena. Isso não poderia continuar assim. Não estamos nem falando apenas do lixo e questões relacionadas à poluição, essa tendência corria o risco de prejudicar o ecossistema da floresta se ele continuasse por muito tempo. Entretanto, assim que os patrulheiros florestais estavam pensando nesse problema, Tighnari enviou uma oferta de cooperação com os vendedores de flores da cidade. Os patrulheiros florestais ajudariam eles a colherem flores frescas gratuitamente, mas que eles deveriam prestar um serviço adicional, informando aos compradores que se as devolvessem no segundo dia, receberiam um recibo que poderia ser trocado nos próximos 3 dias por uma decoração de flores secas. Claro que, essas decorações, eram fornecidas pelo Tighnari e os patrulheiros florestais. A opção de pagamento à quantidade foi deixada para o comprador das flores, assim como funciona em um bazar de caridade. Essa cooperação acabou indo muito bem. Os vendedores de flores não tinham o trabalho de sair procurando pelas flores nas profundezas da floresta tropical e ainda conseguiram uma renda extra. Os patrulheiros florestais conseguiram controlar a situação e a quantidade de flores colhidas, além de também conseguirem um dinheiro extra. Aqueles que compravam as flores não iriam apenas receber uma flor temporária como companhia, mas também uma lembrança permanente. Tudo correu bem, mas alguns patrulheiros não conseguiam entender, perguntando: por que apenas não proibimos a coleta de tais flores? Isso não teria sido mais simples? Tighnari balançou a cabeça ao ouvir isso, fazendo com que suas orelhas balançassem. Não devemos fazer cálculos tão simples. Se tivéssemos forçado as pessoas, seríamos apenas como um instrutor impassível, que não consegue fazer com que os outros entendam, mas que em vez disso desperta sentimentos de revolta. Se isso acontecesse, nossa reputação seria o menor de nossos problemas, estaríamos com nossas mãos cheias tentando lidar com as pessoas tentando colher flores ilegalmente. De qualquer forma, a moda é passageira. Não se preocupe. Aposto que a atenção das pessoas irá mudar logo para alguma outra coisa. Por mais pragmáticas que fossem estas palavras, elas rapidamente tiveram força entre os patrulheiros florestais.
Colei balançava a cabeça concordando muito rapidamente. As decorações de flores secas que o mestre nos ensinou a fazer têm sido bem popular entre as crianças. Os seres do povo de Tighnari são raros e imprevisíveis e geralmente passam a ideia de serem solitários. Mas as circunstâncias do Tighnari parecem ter sido diferentes. Embora ele tenha passado muito tempo meditando em sua pesquisa e tenha gasto, de certa forma, pouco em cultivar relacionamentos, ele acabou se deparando com um bom número de companheiros. Tighnari tinha notas excelentes na academia desde muito cedo, e muitos vinham até ele para pedir ajuda em seus trabalhos. Quando seus seminários terminavam, ele costumava aceitar os pedidos de fotos em grupo. Não que ele entendesse muito sobre eles, mas aceitava de qualquer forma. E foi assim que coisas como Tighnari sabe de tudo, e é tão bom conversar com ele, acabou se tornando algo que todos diziam, fazendo com que muitos lutassem pelo seu tempo. Até estudantes de outros darshans queriam a participação dele. Isso durou até que um dia, quando sua popularidade também chamou a atenção do general Mahamatrasino. Formar facções e reunir forças, isso não é nada senão os presságios da corrupção acadêmica. No entanto, após um tempo observando Tighnari, Sino descobriu que ele só estava tentando agradar as pessoas. O próprio Tighnari só tinha olhos para seu trabalho, e era desinteressado com relação às ofertas dos outros. Obviamente ele concordaria em colaborar, mas apenas com o interesse de promover sua pesquisa da melhor maneira possível. Por fim, Sino julgou que trata-se de um talento íntegro e confiável, que não tem nenhum compromisso questionável. Ameaça resolvida. Talvez fosse apenas por causa dessa impressão que o general Mahamatra, conhecido por se distanciar tanto dos estudos quanto dos estudiosos, baixou a guarda e se tornou amigo do Tighnari nos dias seguintes. Todos estes fatores culminariam em mais uma reunião com outra companheira. Essa moça se chama Colei. Está tudo bem se você não consegue ler ou escrever. Todos começamos sem conhecimento nenhum, nisso, você não é diferente de ninguém. Que tal começarmos escrevendo seu nome? Todos que amam pesquisas, compartilham do mesmo prazer de realizar essa pesquisa e uma curiosidade pelo desconhecido. O mesmo vale para Tighnari, e de fato, sua curiosidade parece estar com ele desde seu nascimento. Enquanto crianças da sua idade ainda estavam lendo contos de fadas, Tighnari já estava revirando caixas e prateleiras no escritório de seus pais. De seu pai, que estudava insetos, ele pegava livros didáticos gerais, e de sua mãe paleontóloga, pegava emprestado algumas imagens e alguns fósseis. Por conta disso, Tighnari absorveu todos esses conhecimentos, quer os compreendesse ou não, enquanto abraçava sua cauda. Porém, lentamente, ele descobriu que conforme seu conhecimento se expandia, aumentava mais ainda o desejo de conhecer o desconhecido. Por exemplo, por que as outras pessoas nasceram sem orelhas e caudas como de sua família? Ao folhear todos os tomos antigos que encontrou em sua casa, Tighnari descobriu um manuscrito deixado por um ancestral seu que se referia a Valuka Shuna. Segundo os registros, Valuka Shuna era uma raça súdita do Rei Escarlate, e habitava o vasto deserto, a maioria possuindo pelos de cor clara e grandes orelhas que eram excelentes para dissipar o calor. Mais tarde, a calamidade cairia e destruiria o reino do Rei Escarlate, com os Valuka Shuna sobrevivendo apenas devido à graça da Arconte Dendro, que tornou seu pelo verde. Vale a pena ressaltar que, embora os Valuka Shuna fossem mais parecidos com raposas, o significado de seu nome era Grande Cão do Deserto. Segundo um amigo humano meu, que tem uma relação bem próxima com a floresta, foi uma pequena criatura conhecida como Aranara que lhes deu esse nome. Minha nossa, o jovem Tighnari pensou em choque, então eu sou um grande cão do deserto. Para ser mais preciso, na verdade, foi o fato de seus antepassados terem vivido ao lado dos Valuka Shuna que acabaram herdando alguns de seus atributos. Mas é claro, tais tecnicalidades não eram importantes para uma criança animada. Assim, Tighnari pediu imediatamente a seu pai levá-lo, o tal grande cão do deserto, de volta ao deserto para dar uma olhada em sua próxima viagem de observação. Infelizmente, um acidente ocorreu. A poucos metros do deserto,
Tighnari acabou desmaiando devido ao calor e teve que ser levado às pressas de volta à floresta tropical. Oh não, pensou Tighnari, enquanto convalescia em sua casa na árvore, os grandes cães do deserto se regrediram em minha geração. Muitos anos mais tarde, a criança ignorante havia se tornado um pesquisador confiável, e este evento havia se tornado uma piada remetida ao passado. Hoje em dia, Tighnari não apenas sabe o motivo dos pequenos aranaras terem dado esse nome, quanto o motivo dele desmaiar tão facilmente com o calor do deserto. A primeira é simples. Raposas e cães são, biologicamente falando, todos caninos, e talvez este aranara em particular fosse uma alma muito culta. Quanto ao último, embora Tighnari odeie admitir, provavelmente teve algo a ver com o que seu pai disse na época, enquanto bagunçava seus cabelos. O pelo desse sujeitinho é tão verde que é quase preto. Ele com toda certeza vai ter problemas no deserto. Quando o pequeno Tighnari ia explorar sozinho na floresta tropical, ele carregava consigo uma lupa. Foi um presente de sua mãe. Leve e com um estilo convincente, poderia ser facilmente reconhecido como uma ferramenta adequada para crianças. Suas orelhas conseguem te ajudar a ouvir sons de bem longe, então deixa que essa lupa te ajude a ver as coisas bem pequenininhas. Assim, Tighnari usou esse aparelho para ver as veias atrás das flores, o pó que ficava nas asas das borboletas, e as escamas das serpentes da floresta tropical. Foi graças a essa observação gradual, coleta e consideração que ele acabou sendo aceito no Amurta mais cedo, iniciando assim sua jornada oficial de aprendizado sob um sábio. Tighnari colocou sua lupa, marcada e desgastada após muitos anos de uso, em cima de sua nova carta de convocação, colocou suas mãos em suas bochechas e pensou por um bom tempo. Finalmente, ele tinha este companheiro constante, convertido em um ornamento que ele poderia usar em si mesmo. Ele sabia que uma vez que entrasse na academia, estudaria livros mais complexos e teria acesso a instrumentos maravilhosos e que já não havia espaço para uma velha lupa de um iniciante. Entretanto, ela sempre seria sua companheira em busca de conhecimento, e o seguiria para ver terras ainda mais amplas e ainda mais vastas. As palestras acadêmicas são inevitáveis na academia, não importa se você está aqui para aprender ou para trabalhar. Aqueles que estiverem no pódio serão calmos, e os que estiverem na plateia darão seu apoio. Essa visão é algo bem comum em tais palestras. Mas, falando de forma franca, qual pesquisador, em meio ao vasto mar de informações, não cometeria erros em suas investigações? Em uma dessas palestras que Tighnari participou, um palestrante falou de coisas que o Tighnari sabia que não eram verdades. Então, ele era apenas um espectador e um ouvinte. Olhando ao seu redor, quase que inconscientemente, ele notou que nem seus colegas de classe e nem seus professores haviam dito nada. O que ele deveria fazer? Talvez todos sabiam qual era o problema, mas não queriam fazer o palestrante passar vergonha. Ou talvez ele fosse o único que havia notado o problema, e seu silêncio iria causar uma disseminação de desinformações. Mas Tighnari não hesitou por muito tempo antes de finalmente tomar uma decisão. Embora tanto seu prestígio quanto a cena fossem obstáculos em seu caminho, o rigor do conhecimento acabou vencendo. Afinal de contas, o conhecimento é como uma estrela queimando pelo céu noturno. Nada iria desviá-la de seu caminho. Então, pensando assim, Tighnari levantou sua mão. Minhas desculpas, mas se eu puder interromper. No início, o pesquisador no palco ficou um pouco chocado ao ouvir sua voz gentil, mas reagiu rapidamente e o convidou a falar. No fim das contas, Tighnari fez a coisa certa. O palestrante, após ter processado suficientemente suas informações, aceitou suas correções com sinceridade. E assim que terminou suas trocas de informações, outros estudantes e professores presentes também falaram, cada um por vez, fazendo com que novos ângulos de pesquisas fossem abertos durante os tópicos discutidos na palestra. Tighnari inclusive acabou recebendo cartões de visita de alguns pesquisadores renomados. Uma vez que toda a situação terminou, Tighnari soltou um suspiro aliviado. Isso realmente foi muita sorte. Não, realmente algo muito bom,
que aqueles que estudaram ao seu lado também deram ao conhecimento a seriedade que ele merecia. Mas ele não imaginava que algo ainda mais afortunado e alegre estava para acontecer. Quando a reunião terminou e Tignari se levantou para sair, ele ouviu um tilintar nítido e claro. E lá estava ela, uma visão caiu de suas roupas até a cadeira embaixo dele. Tem interesse em saber mais sobre os personagens de Genshin Impact? Não deixe de acompanhar o canal para mais conteúdos desse tipo. Obrigado por assistir até o final e até a próxima!